9h30. 9h30 eu quero ir embora. Ei, Murilo, Chique, seu HD está comigo, viu? Brasiliano. Bem brasiliano. Sarou do quê? Aonde? Onde está? Se você no céu conseguir entrar, Não passei no Demir, hein? Demir? Demir acho que não estava lá. Verdade, o Demir é na primeira rua, segunda. Ele não estava lá porque não abriu. Pronto. São 20h20. 29ª sessão ordinária, dia 12 de setembro de 2016. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que estão presentes em nosso plenário. Solicito a senhora secretária que proceda a chamada dos vereadores para darmos início à nossa sessão ordinária. Asmar Alves. presente. Antônio Carlos de Almeida. Presente. Brasilino Antônio de Moraes. Presente. Eduardo Antônio Baíse. Eduardo Ribeiro Barizon. Presente. Elias de Sisto. Presente. Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli. Francisco Carlos Cândido. Francisco Salles Gabriel Fernandes. Guilherme de Souza Gomes. Luiz Braz Mariano. Presente. Maria de Fátima da Silva, presente. Odair Antônio da Silva. Presente. Renato Gonçalves da Fonseca. Sérgio Roberto Souza. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito a senhora secretária que proceda a leitura das atas da ata da 28ª sessão ordinária. Ata da 28ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 5 de setembro de 2016, presidente Luiz Braz Mariano, secretária Maria de Fátima da Silva. Às 21h45, feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores. Admar Alves, Antônio Carlos de Almeida, Brasilino Antônio de Moraes, Eduardo Antônio Baíse, Eduardo Ribeiro Barizon, Elias de Sisto, Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli, Francisco Carlos Cândido, Francisco Salles Gabriel Fernandes, Guilherme de Souza Gomes, Luiz Braz Mariano, Maria de Fátima da Silva, Odair Antônio da Silva, Renato Gonçalves da Fonseca e Sérgio Roberto de Souza. Havendo o número legal, o presidente, sob a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Não havendo mais matéria na ordem do dia, e nem inscrito para falar na explicação pessoal, e nem na tribuna popular, e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declara encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de setembro, em horário regimental. Lavrou a ata o vereador Guilherme de Souza Gomes, o segundo secretário da Câmara Municipal, que depois de lida e aprovada, será assinada pela mesa. Ata em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Ata aprovada.
Solicito os senhores vereadores, bem como os demais presentes, se assim o quiserem, que fiquemos de pé para a leitura de um texto bíblico. Salmo 39, versículos de 5 ao 6. Feliz o homem que põe sua esperança no Senhor e não segue os idólatras nem os apóstatas. Senhor, meu Deus, são maravilhosas as vossas inumeráveis obras, e ninguém vos assemelha nos desígnios para convosco. Eu quisera anunciá-los e divulgá-los, mas são mais do que se pode contar. Pode passar. Expediente. Projeto de lei número 083/2016, da prefeita Maria Edna Gomes Mazieiro, altera o artigo 3º da lei número 3.192, de 12 de junho de 2001, com redação dada pela lei número 4.129, de 31 de agosto de 2011. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 077/2016, do vereador Eduardo Ribeiro Barizon, inclui o Festival Junino no calendário turístico do município. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 078/2016, vereador Sérgio Roberto Souza, denomina de Sebastião Alves dos Santos a rua projetada a 13, loteamento residencial mais Parque Mococa. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 079/2016, vereador Elias de Sisto, que denomina de Antônio Lúcio a área verde 2, loteamento residencial mais Parque Mococa. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 080/2016, vereador Elias de Sisto, que denomina de Praça Deodato Greg, o sistema de lazer de loteamento residencial Jardim Parque Demóstenes, Jardim Padre Demóstenes. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 081/2016, do vereador Elias de Sisto, que denomina de Praça Rosa de Sisto Pereira, o sistema de lazer B1 do loteamento residencial Parque dos Manacás 2. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de decreto legislativo número 037/2016, vereador Elias de Sisto, concede diploma de empresa cidadã a São Francisco Leilões. Encaminhe a presente propositura à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito a senhora secretária que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento de urgência especial. Requer regime de urgência especial para a matéria que especifica os vereadores que o presente subscrevem
dentro das disposições regimentais e após a manifestação do nobre plenário, tendo em vista a finalidade da propositura, requerem regime de urgência especial para a seguinte matéria. Projeto de resolução número 05 de 2016, de autoria da mesa da Câmara, Receita, estima a despesa para o exercício financeiro de 2017, no âmbito do Poder Legislativo. Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 2 de setembro de 2016. Requerimento em discussão. Em votação, solicito à senhora secretária que faça a chamada dos vereadores para a votação nominal. Agimar Alves. Favorável. Antônio Carlos de Almeida. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Eduardo Antônio Baíse. Eduardo Ribeiro Barizon. Favorável. Elis de Cisto. Favorável. Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli. Francisco Carlos Cândido. Favorável. Francisco Salles Gabriel Fernandes. Guilherme de Souza Gomes. Luiz Braz Mariano. Favorável. Maria de Fátima da Silva, favorável. Odair Antônio da Silva. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sérgio Roberto Souza. Favorável. Tivemos 4 ausências, 11 votos favoráveis. Requerimento aprovado. Tendo sido aprovado o requerimento, nomeio como relator especial do projeto o vereador Agimar Alves. Requerimento da vereadora Maria de Fátima da Silva, que reitera pedido visando a possibilidade de instalação de um semáforo na Avenida Cristóvão Lima Guedes, esquina com a Rua da Fé. Requerimento em discussão. Com a palavra a vereadora Maria de Fátima da Silva. Senhor presidente, nobres vereadores e público presente. Eu me coloco de pé para falar sobre esse requerimento. Requerimento que foi feito no início do meu mandato, 2013, dia 13 de fevereiro de 2013, eu fiz esse pedido aqui para o nosso município e na época eu recebi uma resposta do executivo, das pessoas que analisaram, né, do departamento, que eu fiquei assim um pouco surpresa na época, em 2013. Começando no Poder Legislativo, inexperiente, e me deram uma resposta dizendo que esse semáforo que eu estava pedindo para o bairro do Nenê Pereira Lima, na Avenida Cristóvão Lima Guedes, com a Rua da Fé, eu tinha que estar pedindo para os deputados estaduais e federal. E eu me lembro que eu comecei a fazer vários pedidos, ofícios especiais, na época, para esses deputados. Alguns levando pessoalmente, outros sendo enviado por correio, por AR. E por minha surpresa, eu tive, assim, respostas desses deputados. E a resposta que eu tive de um deputado me deixou assim, primeiramente, pessoalmente, ele me deu a resposta. Depois ele enviou por carta. Ele me disse assim: vereadora, você está iniciando o seu mandato? É a primeira vez que você é vereadora? Sim, senhor deputado. Então tá certo, vereadora. Você precisa estar por dentro do que é
dever do município e o que é dever do Estado e do federal. E aí ele me deu uma aula ali naquele momento. A gente estava começando, 13 de abril, primeira sessão nossa foi dia 12 de fevereiro. Né? E esse requerimento eu fiz dia 13 de fevereiro. E ele disse para mim, olha, esse pedido de semáforo, vereadora, não cabe para nós deputados. Esse pedido que a senhora está pedindo cabe ao município. Se o município não tem ainda um recurso para atender esse pedido desse bairro que necessita, é lá no município da senhora que a senhora vai ter que pedir. Eu agradeci, mas ele disse, as pessoas responsáveis de responder os pedidos vai estar enviando para a senhora isso em escrito. E ele me enviou escrito exatamente isso que ele me explicou na época. 2013, 2014, 2015, 2016. 4 anos. Durante esses 4 anos, várias vezes eu fui pedindo o mesmo pedido. E a comunidade tem me cobrado isso constantemente. Fatinha, enquanto não morrer um aqui na avenida, não vai ser feito esse teu pedido, que não é o meu pedido. Gostaria de deixar bem claro para todos os presentes. É o pedido da população daquele bairro. Porque a Avenida Cristóvão Lima Guedes tem recebido grandes fluxos de carro. Teve uma morte lá o ano passado, de uma senhora, a dona Francisca, amiga nossa da igreja. Mas por quê? Alguém estava em fuga, né? A polícia estava perseguindo um carro e essa senhora mora na Avenida Cristóvão Lima Guedes. Essa pessoa passou por cima da dona Francisca, matou a dona Francisca, porque a avenida é criança passando, é senhores, já houve atropelamento, mas houve essa morte também. Não justifica porque o carro estava em fuga. O que nós estamos pedindo hoje aqui, para o executivo, para o departamento de trânsito, para o conselho da Comutur, que providencie esse semáforo para aquele local. Eu vou estar pedindo até dia 31 de dezembro. Vou estar pedindo pela aquele bairro e por outros bairros. Esse é um requerimento que hoje eu estou enviando para o executivo com todas as respostas do deputado, dizendo que semáforo, quem é responsável é o município. Então, eu estou clamando hoje a voz daquelas pessoas do Nenê Pereira Lima. Hoje eu tive o prazer de estar lá no bairro O Presidente, e a gente conversou um pouco, e é intenso o fluxo de carro, porque a SP 340 é caminhão, é ônibus, horário de pico, horário de saída de escola, muito complicado, muito difícil. Então não é o clamor dessa vereadora, é o clamor do povo que necessita mais de segurança. Ainda em discussão? Em votação? Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Queremos parabenizar, a vereadora Maria de Fátima pela sua luta constante em favor ali da Santa Rosa, do Nenê Pereira Lima. Acredito que todos os vereadores aqui são testemunhas do seu belíssimo trabalho e do seu esforço em solucionar os problemas. Parabéns, Maria de Fátima. Obrigada, senhor presidente. Requerimento da vereadora Elisângela Mazieiro, que solicita informações, excelentíssima senhora prefeita municipal, acerca da possibilidade de determinar os serviços de poda de árvore localizada no cruzamento das ruas Hugo Magre com Natal Cominato, no conjunto habitacional Jacinto Pisani. Requerimento em discussão. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento da vereadora Maria de Fátima da Silva, que solicita informações, excelentíssima senhora prefeita municipal, com relação à possibilidade de fechar com alambrado ou cerca o terreno localizado na rua Adolfo Martella, ao lado do número 376. Anexo várias fotos. Requerimento em discussão. Em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado.
Requerimento do vereador pastor Antônio Carlos de Almeida, que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal acerca da instalação da placa denominando de Praça Pastor Jesuíno José da Silva, um logadouro localizado no Jardim Santa Clara, a saber, documento em anexo. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. Essa solicitação é devido termos na mesma praça uma outra placa dizendo que é Praça das Crianças, sendo que a placa que traz o nome da pessoa que foi, vamos dizer assim, agraciada, Praça Pastor Genuíno José da Silva, não existe. E lá está uma nova placa. O interessante é que também já existe no município uma outra praça com o nome Praça da Criança, que é lá no Nelson Niero. A Praça Pastor Genuíno José da Silva é da lei Lei 1902, de 7 de dezembro de 1989. A Praça da Criança é a Lei 2588, de 10 de novembro de 1995, que é lá no conjunto habitacional Nelson Niero. Eu não entendo por que temos naquela praça, na Praça Pastor Genuíno José da Silva, uma outra placa denominando Praça das Crianças com o nome do atual executivo. Isso é ruim no meu ponto de vista, porque tira o prestígio de quem o fez. Não importa quem foi o prefeito daquele tempo, honra a quem tem honra. Se foi o prefeito fulano, no caso aqui tem nome, claro, foi o prefeito Francisco José Vieira Guerra, foi o prefeito da época. Não, tem que mantermos lá aquela placa lá, com o nome da praça, o nome do prefeito, e não tirarmos, ou se ela foi danificada, ser substituída por uma nova, mas mantermos o nome da praça, e não substituindo por uma nova, com um novo nome, e com o nome da atual executiva. Não que eu esteja denegrindo a mesma, de maneira alguma. Talvez até ela desconheça. Porém, alguém é responsável por isso. Alguém é responsável. Então eu peço com carinho a atenção desta casa a esse requerimento e espero que este tipo de situação não se repita, visto que nós já estamos passando por isso com a Praça da Bíblia também. É só isso. Ainda em discussão? Em votação? Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento do vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes, que solicita informações à excelentíssima senhora prefeita municipal, a Maria Edna Gomes Mazieiro, acerca dos procedimentos administrativos realizados nos anos de 2010 a 2016, que promoveu a concessão onerosa ou não de áreas, terrenos, no Distrito Industrial 2. Em discussão?
Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Solicito que seja feito pela secretária a leitura das moções. Moção do vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes, de repúdio ao excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Dr. Michel Temer, pelas propostas de alterações na legislação trabalhista e na previdência social. Moção em discussão, em votação, se tiver... Com a palavra o vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, essa é uma moção de repúdio ao governo interino, agora governo, para cumprir 2 anos de mandato aí, senhor Michel Temer, pelas propostas que nós, do movimento sindical, estamos ouvindo esse ou aquele ministro colocar na mídia, embora não tenha nenhum projeto ainda da Casa do Governo Federal para o Legislativo Federal, senhor presidente. Mas a gente vê que, mais uma vez, esse governo federal vem cobrar em cima da classe trabalhadora a crise que a gente está vivenciando. Pelas propostas que a gente tem aí de acordos, seriam acordos coletivos e outra proposta de contratos coletivos de trabalho, onde vai mudar o contexto da vida do trabalhador hoje brasileiro. A gente está ouvindo, senhor presidente, conversa em contrato por tempo parcial, conversa por tempo de contrato intermitente. Isso simplesmente é formalizar o bico. Ou seja, se hoje o bico, aquele que faz uma terceira ou uma segunda função na vida, se hoje nós temos aí uma classe trabalhadora, correndo contra 12 milhões de desempregados, onde a gente tem 35 milhões de trabalhadores com carteira assinada, a gente vê uma proposta do governo nesse sentido de vir contra a pretensão da classe trabalhadora. Quando a gente ouve o patronal, a mais alta corte patronal, que é a Confederação Nacional da Indústria, falar que o trabalhador tem que voltar a trabalhar 12 horas por dia, 48 horas por semana, é um retrocesso, senhor presidente. É voltar para o tempo da escravidão. Então, por isso que nós, da classe trabalhadora, estamos preparando atos, estamos preparando as caravanas Brasília, que nós não vamos deixar que isso aconteça, essa cobrança em cima da classe trabalhadora, que não foi o trabalhador, a classe trabalhadora, que levou a crise onde o Brasil está. Por outro lado, senhor presidente, tem a questão da Previdência Social. Mais uma vez, o governo federal vem mexer na questão da aposentadoria, dos pensionistas, do reajuste da Previdência, e para aqueles que ainda vão aposentar, querendo de uma maneira sorrateira, naquele compromisso de tirar o Brasil da crise, de novo mexer na Previdência, na aposentadoria dos trabalhadores que aí estão, ou seja, postos a aposentar. Então a gente, mais uma vez, queremos deixar o repúdio aqui, senhor presidente, através dessa moção que a gente pede que seja estendida ao presidente do Congresso Nacional, senhor Renan Calheiro, e o nosso presidente do governo federal, da Câmara Federal, Rodrigo Maia, para que seja remetido para ele também, que tome as devidas providências, e que nós, do movimento sindical, não vamos deixar passar esse tipo de traição, esse tipo de jogada suja em cima da classe trabalhadora. Era isso, senhor presidente. A gente quer sim, nesse momento, como o Brasil todo está ligado, nesse momento, no impeachment do ex-presidente da Câmara, do Cunha, nós também quer
junto ao povo brasileiro, tirar essa banda suja da política brasileira, né, para que a gente tenha um futuro melhor para nós, classe trabalhadora, para o povo brasileiro. É isso que a gente quer. Então, às vezes, senhor presidente, o pessoal fala, mas uma Câmara de Vereadores de Mococa, será que vai chegar lá? Vai chegar lá sim. É por esses caminhos que a gente acredita no Legislativo, na força que nós temos aqui dos vereadores dessa casa. E está aberto, inclusive, a moção, aqueles vereadores que estão naqueles partidos que realmente quer um país limpo, está à disposição para que todos possam assinar essa moção, senhor presidente. Muito obrigado. Em discussão, em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Moção aprovada. Desculpa. Moção do vereador Odair Antônio da Silva, de agradecimento à deputada Célia Leão pela presença e participação na sessão solene de posse do Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Mococa, que aconteceu no último dia 5. Questão de ordem. Fica aberto aí para todos os vereadores que quiserem assinar a moção. Moção em discussão, em votação, os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Moção aprovada. Moção do vereador Odair Antônio da Silva, de aplausos ao tiro de guerra 02022 de Mococa, pela apresentação do desfile cívico em comemoração do Dia da Independência, dia 7 de setembro. Em Questão discussão. de ordem. Dá para ler na íntegra? Som. Apresento à mesa, cumprindo as formalidades regimentais da Casa, após a manifestação do nobre plenário, moção de aplausos ao tiro de guerra 02022 de Mococa, pela apresentação do desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência, 7 de setembro. Na manhã do dia 7 de setembro, na Praça Marechal Deodoro, realizou-se o tradicional desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência. O início do desfile cívico foi marcado pelo hasteamento da bandeira nacional, com a apresentação do tiro de guerra 02022. E em seguida participaram do desfile a Polícia Militar de Mococa, o Corpo de Bombeiro de Mococa, a Guarda Civil Municipal, o Departamento Municipal de Trânsito, instituições de ensino do município, entidades assistenciais e as fanfarras, e a fanfarra do município de Mococa e de São José do Rio Pardo. O evento também contou com o prestígio e o brilhantismo de autoridades e da população mocoquense. Mas o deslumbre maior do desfile ficou por conta do TG 02022, que além dos atuais atiradores, também reuniu dezenas de ex-atiradores para desfilarem. Uma oportunidade para aqueles que prestaram o serviço militar reverem amigos e relembrarem os velhos tempos do TG. É um exemplo para os atiradores de hoje interagirem com aqueles que já passaram pelo tiro de guerra de Mococa. Outro momento marcante durante o desfile foi quando os atiradores do TG entregaram rosas às mulheres integrantes do grupo Arco-Íris, um gesto de homenagem que emocionou a todos. Através dessa moção, externo os mais sinceros e condignos aplausos ao tiro de guerra 02022 de Mococa, pela impecável apresentação no desfile cívico de 7 de setembro, bem como reconheço o seu significativo trabalho desenvolvido em nossa cidade,
pois além de representar a nossa pátria, também presta apoio e auxílio em atividades sociais, em campanhas assistenciais. Que a decisão dessa casa se dê ciência ao chefe de instrução do Tiro de Guerra 02022 de Mococa, subtenente Alessandro Aragão Pereira, extensivo aos atiradores e ex-atiradores. Plenário Velerando Ribeiro da Silva, 12 de setembro de 2016, vereador Odair Antônio da Silva. Em discussão? Em votação? Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Moção aprovada. Tendo terminada a fase do expediente, solicito a senhora secretária que faça a chamada dos 2 vereadores que farão uso da palavra. Com a palavra, o pastor e vereador Antônio Carlos de Almeida. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, vou abordar algo aqui que, na minha pouca experiência dentro desta casa, eu gostaria de compartilhar e ter a apreciação de todos. Uma das coisas que eu posso ver aqui no plenário, e vocês vão se ofender comigo, porque eu vou falar, é a falta de consideração no momento em que um companheiro faz um requerimento, uma moção de aplauso ou de repúdio, e ninguém presta atenção. Como acabou agora de vermos. Foi lido aqui a moção de repúdio do nobre vereador Francisco Salles, outra moção de aplauso do vereador Odair. Sinceramente, tratando os assuntos paralelos num momento como esse. Entre nós mesmos não tem prestígio, não tem consideração. Então, eu vejo isso até mesmo como uma falta de ética da nossa parte, falta de respeito. Estou aproveitando, sabe por quê? Porque essa sessão não está sendo transmitida para o público. Então vamos lavar um pouquinho de roupa suja aqui dentro. Outra coisa é a respeito dos requerimentos que vêm do Executivo de maneira urgentíssima, que é protocolado às 17 horas e às 20 horas está sendo já colocado em votação. E muitas vezes sem termos conhecimento da matéria. Porque se está vindo uma alteração num projeto de lei, uma lei que foi lá de 2010, por exemplo, numa que eu pude estar presente, é porque existe algum interesse, mesmo que seja algo benéfico.
mesmo que seja algo benéfico. Eu vou pedir um pouquinho mais de tolerância. É? Obrigado. Mesmo que seja algo benéfico, nós temos que ter conhecimento da matéria que estamos votando. Por quê? Se um munícipe chegar para mim, eu votei favorável, perguntei para o companheiro do lado, o que eu voto? Favorável. Então eu fui de favorável. Porém, se eu fosse indagado por alguém, eu não saberia responder. Por que o senhor votou favorável? Eu ia dizer, olha, lamento muito, eu fui com a corrente. Porém, nisso eu vejo que não estou criticando que não seja algo urgente. Primeiro, se trata de lei, nós precisamos ter a vista da Comissão de Justiça, pelo que pouco que eu entendo. Outro, sim, nós temos um advogado na casa que teria que dar o seu parecer, para que nós possamos votar com coerência, com consciência. Seja bom ou ruim. Se votei contra, eu vou saber responder para quem me indagar. Por que o senhor votou contra? Eu votei contra por isso e mais isso. Mas, no entanto, vai a toque de caixa. E eu tenho visto isso nesse pouco tempo que aqui tenho estado, tenho visto isso acontecer. Então, meus queridos, não me levem a mal não, por favor. Mas se nós queremos que as coisas funcionem como deve funcionar, nós temos que pontuar algumas coisas. E uma delas são essas. Quando a matéria é do conhecimento de todos, tudo bem. A maioria está sabendo, então tudo bem. Mas quando desconhecemos, não sabemos nem do que se trata, e votamos. Então, queridos, eu sei que eu não sou candidato a estar de volta aqui nessa casa, mas quero que todos que estão concorrendo sejam bem-sucedidos, mas espero que esse parlamento, que é composto de pessoas de grau de instrução aqui, nós podemos a nível superior, nós temos aqui advogado, médico, nós temos aqui pessoas de cultura, que pode oferecer algo melhor para esta casa, que pode dar algo melhor para esta casa. Então, eu estou deixando aqui, nessa minha fala hoje, esse descontentamento, visto que o Marisol não vai se ofender comigo não. Eu gostei de ser chamado de neófito. Por quê? Porque o neófito é iniciante. Eu passo, já te passo. É iniciante. E eu tô, pena que eu não vou continuar. Obrigado. Uma parte só a fala dele aqui, porque nesse momento permite a parte, né? Quando foi na primeira sessão, não foi de nenhuma forma prerrogativa, se for entendido naquele momento, eu peço perdão, mas foi só por um momento na sua articulação lá, da sua forma, e não foi nenhuma forma prerrogativa, não, daquela vez que eu te falei. Na verdade, eu não era, viu, pastor? No começo do mandato eu também era neófito. E não por causa disso que eu sou melhor ou pior que o senhor, de forma nenhuma. Foi só naquele momento sobre aquela questão do regimento. Entendeu? Um abraço. Com a palavra, o vereador Iebaíse. Não tem mais nenhum inscrito, senhor presidente. Não, nenhum.
Vai. Regimental? Vamos pedir. Terminada a fase do expediente, fica a sessão suspensa por 15 minutos. Sim, senhor. Questão de ordem, senhor Sim, presidente. senhor. Gostaria de pedir que não tivesse o Intervalo. intervalo regimental. Estou considerando. Solicitação do novo vereador em discussão. Em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Solicitação aprovada. Vamos dar continuidade então à nossa sessão. Entrarmos na ordem do dia. Solicita a Secretaria da Casa, auxilia a primeira secretária para darmos andamento na nossa sessão. Única discussão. Projeto de resolução número 05/2016 da mesa da Câmara fixa a receita e estima a despesa para o exercício financeiro de 2017 no âmbito do Poder Legislativo. Em discussão, em votação, solicita a senhora secretária que faça a chamada dos vereadores para votação nominal. Admar Alves, Favorável. Antônio Carlos de Almeida, Favorável. Brasilino Antônio de Moraes, Favorável. Eduardo Antônio Baíse, Eduardo Ribeiro Barizon, É orçamento da Câmara. 2017. Já foi, senhor. Votação agora. Senhor presidente, eu me abstenho. Elias de Sisto, Lisângela Mazini Mazeira Briganoli, Francisco Carlos Cândido, Favorável. Francisco Sales Gabriel Fernandes, Favorável. Guilherme de Souza Gomes, Luiz Braz Mariano, Favorável. Maria de Fátima da Silva, favorável, Odair Antônio da Silva, Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca, Favorável. Sérgio Roberto Souza. Favorável. Duas ausências, 13 votos favoráveis. Aprovado o projeto. Uma abstenção, 2 ausências, é isso? 2 ausências, 1 abstenção, 12 votos favoráveis, aprovado. Primeira discussão. Segunda discussão, aliás, a primeira. Segundo.
Tudo nome de rua? Primeira discussão. Senhor presidente, eu queria fazer uma solicitação, se pode, ser votado esses projetos todos em bloco, que já foi votado assim uma primeira vez? Esse é a primeira. Em discussão, a solicitação do nobre vereador para votação em bloco de todos os projetos, vista ser apenas denominação, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Solicito então a secretária que faça a leitura do número dos projetos, sua emenda e somente para que seja votado em bloco. Projeto de lei 062/2016, do vereador Odair Antônio da Silva, denomina de Jacinto Belarmino da Silva, a Rua 3 e 5, prolongamentos, loteamento comercial e residencial, Alta Vista. Projeto de lei 063/2016, do vereador Sérgio Roberto Souza, que denomina de Benedito Franco Dias, a Rua 11, do loteamento residencial e comercial Jardim Itália. Projeto de lei número 064/2016, vereador Guilherme de Souza Gomes, denomina de Donizete Israel Avelino Zete, a Rua 2 e 3, prolongamentos do loteamento residencial Nova Carvalho. Projeto de lei número 065/2016, vereador Luiz Braz Mariano, denomina de Benito Garófalo, a Rua 3B, do loteamento residencial Parque dos Manacás 2. Projeto de lei número 066/2016, vereador Luiz Braz Mariano, denomina de Maria José Máximo, a Rua projetada 8, loteamento residencial mais Parque Mococa. Projeto de lei número 067/2016, vereador Luiz Braz Mariano, denomina de Doralice Teodoro Castelar Gomes, a Rua 10, loteamento residencial e comercial Jardim Itália. Projeto de lei número 068/2016, da vereadora Maria de Fátima da Silva, denomina de Nelson Moraes de Lima, a Rua 1, no loteamento residencial Nova Carvalho. Projeto de lei número 069/2016, vereador Luiz Braz Mariano, denomina de Domingos Deuduca, a área verde APP, com extensão de 10.275 metros quadrados, no loteamento residencial Jardim Padre Demóstenes. Projeto de lei número 070/2016, vereadora Maria de Fátima da Silva, denomina de Amabile Tereza Redigolo Canerossi, a área verde APP, número 3, do loteamento residencial mais Parque Mococa. Projeto de lei número 073/2016, vereador Luiz Braz Mariano, denomina de Tereza Nania Stetter, a Rua projetada 3, loteamento residencial mais Parque Mococa. Projeto de lei número 074/2016, vereador Elias de Cisso, denomina de Pastor Bento da Costa Pereira, a Rua 3, localizada no loteamento residencial e comercial Jardim Itália. Projeto de lei número 075/2016, vereador Renato Gonçalves da Fonseca, denomina de Lei de Falarini Bedim, a Rua 6B, localizada no loteamento residencial Parque dos Manacás 2.
Projeto de Lei número 076/2016, vereador Renato Gonçalves da Fonseca, que denomina de Pedro Moreira a Rua 1, localizada no loteamento comercial e residencial Alta Vista. Em discussão, em votação, os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Projetos aprovados. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação na ordem do dia, nem inscrito para explicação pessoal, nem para a tribuna, terminada a fase do expediente, sob a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, a ser realizada no dia 19 de setembro de 2016, em horário regimental. Boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos que estão presentes e ao povo mocoquense. Obrigado.